Fala Primers! Tenho um grande orgulho de trazer Leandro Barbancho no primeiro Prime Talks. Lê! E aí, meu querido, boa tarde, seja bem-vindo à minha casa. 2RA. Você tá no berço da corretora mais diferente do Brasil, meu irmão. Cara, seja bem-vindo. sabe o que é legal quando você fala mais diferente do Brasil? Eu não tinha a menor noção até vir. Os caras acham que é arrogância, mas depois que vem... Não é. Eu achei que era, não vou mentir. Não, se eu for falar, não, eu achei que era. Eu sei. Eu achei que era. Falei, pô, mano, como é que o cara chega e fala só a mais diferente do O cara Brasil? chega dando carteirada, cara, falando que é a mais diferente do Brasil, tá louco? É verdade. E pra ser a mais diferente do Brasil, eu falei, cara, esse cara tem que ser muito diferente mesmo. Mas eu até falo, no programa, o Lê esteve no podcast Corretor Prime, e cara, eu falei, vocês têm que ver no Instagram. Do mesmo jeito que eles falam pra mim, você tem que ir lá. Eu tive que vir pra realmente ter certeza, mas quais são os pilares, Lê, que faz, na sua concepção, que faz realmente a 2RA ser a mais diferente do Brasil? Bruno, você sabe que, cara, a gente, desde o começo, né, eu acho que vale a pena ressaltar que desde o início eu venho com uma cultura muito forte de vendas. Sim. E esse final de semana a gente acabou de terminar um congresso incrível que a gente participou e eu escutei uma coisa no congresso que marcou bastante, né? O fundador da Porto Seguro estava lá fazendo um painel sobre sucessão e esse cara trouxe uma reflexão importante, né? De como é importante a gente fazer as coisas com amor. E a outra coisa é sobre que grandes coisas da nossa vida, grandes realizações, precisam ser tratadas como sonho, não tão somente como uma meta. Então eu acho que esse final de semana eu ressignifico um pouco o que é o pilar da 2RA. Para mim, o pilar da 2RA hoje é nós estarmos aqui fazendo tudo que a gente faz, desde o contato com o cliente, desde o café, desde tudo, primeiro com muito amor. Eu acho que todo mundo que está aqui, a gente fala muito das pessoas serem felizes e o amor em fazer o que estamos fazendo. E o segundo principal pilar é exatamente todo mundo que está aqui naquele salão de vendas ser um grande sonhador igual eu. Cara, desde sempre eu montei mais de 10 salões de vendas ao longo da minha trajetória. Quem assistiu o Corretor Prime lá, sim, quem já foi na minha bio sabe um pouco o que me traz até aqui. Eu sempre tive um sonho grande de ter uma empresa legal, que não fosse só clichê transformar a vida das pessoas, que não fosse só da boca para fora, porque eu convivi com muita empresa que o dono era rico, a empresa era pobre e quem trabalhava lá, pior ainda. Mas é o que mais tem ainda. Exatamente. Tem muito ainda. Então, o meu sonho sempre foi o seguinte, cara, eu quero ter uma empresa bacana, que eu consiga prosperar para realizar os sonhos da minha família, mas que eu consiga também ajudar as outras pessoas. Hoje a palavra é transbordo, mas, cara, você vê, a gente entregou aí nos últimos 60 dias 2 carros. Um pra Priscila e um pro Ricardo. Cara, eu vi isso no Instagram, né? Cara, meu... Não, e detalhe, né? As surpresas. A Priscila chamaram pra fora. Não tá esperando. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem um pouco desse amor, desse cuidado. E aí eu acho que hoje, cara, se você falar assim, o que é o grande pilar? Cara, é o amor de estarmos aqui fazendo e a gente conseguir alimentar o sonho grande de todo mundo que tá lá embaixo. Esse sonho grande, para alguns, é ter um carro, para outros é ter uma casa própria. Para os outros é conseguir limpar o nome. Mas tem que ter objetivo. Para alguns é exatamente conseguir ter dignidade, né? Porque esse cara vem, às vezes esses caras vêm de uma história. Então, nós aqui fazemos tudo com muito amor, com muita paixão. A gente acredita muito no ser humano, na pessoa. E, cara, a nossa diferença, eu acho que o grande diferencial da gente é exatamente a gente olhar primeiro para a pessoa e depois para o número. A gente não deixa de ter gestão à vista, a gente não deixa de olhar o painel, a gente não deixa de perseguir a meta diária, semanal, quinzenal e mensal, a meta como número de entrega, mas a gente entende que por trás dessa meta a gente tem que engajar time, a gente tem que envolver pessoas, a gente tem que fazer com que as pessoas voltem a sonhar o sonho grande, que na grande parte da nossa vida é o que faz a gente prosseguir e continuar. Tanto que sonho sem meta é delírio, né? Exatamente, exatamente. É delírio. E eu acho assim, vendo as pessoas que trabalham aqui, cara, a gente vai conversando com o pessoal. Você tá conseguindo conviver um pouquinho agora. Né? A energização que vocês vão saber que eu coloco um pouquinho pra vocês verem. Cara, você vê gana, você vê paixão no olho das pessoas. E o fato de você acreditar, porque eu tava ouvindo a história, sai um gerente,
sai um gestor, sai um líder de equipe, cara, sai de dentro da própria equipe. Não vai buscar fora. O pessoal é formado, é forjado aqui dentro. E assim, é uma energia muito grande mesmo. E quando eu tô falando energia, gente, não tô falando, tá legal, energia boa. Não, mas é energia que transborda. Então assim, dá pra ver o orgulho das pessoas trabalharem aqui. Então o que é legal é que você não vê os funcionários como mais um número. Você realmente trabalha em cima da gestão de cada funcionário e no potencial que eles têm para crescer. E olha que legal, né? Talvez isso seja uma novidade, mas todo mundo que está aqui com a gente é PJ. O que quer dizer que esse cara está aqui por uma decisão dele, ele tem um contrato de prestação de trabalho com a nossa empresa. Entendi. Mas ele precisa nutrir a empresa dele, ele precisa fazer a empresa dele. Ele empreende dentro da sua empresa. Ele é um empreendedor, né? Então, e sobre formar as pessoas, nós somos aqui uma escola, porque a gente tem treinamentos diários, semanais, a gente tem programas que não envolvem só vendas, mas que envolvem as outras saúdes, as outras áreas. Então a gente vai começar agora um programa que a gente já fez no ano passado, que é o Chamado, onde a gente vai falar de saúde física, mental, relacional, profissional, financeira. Então a gente, de certa forma, cara, a gente acaba sendo uma escola e o que eu quero, cara, o meu combustível, o meu tesão é ver as pessoas crescendo do meu lado. Então, como você disse, todos os nossos coordenadores, todos passaram pelo salão de vendas. E nem sempre o meu melhor vendedor é o meu melhor coordenador. Mas aqui nós temos a máxima do coordenador ainda vender. Porque eu também não acredito que o cara vai conseguir ensinar alguma coisa que ele não faz. Então como é que o líder de vendas vai ensinar o vendedor a vender se ele não sabe vender? Esse cara precisa saber vender, né? Então, cara, é uma grande escola que a gente vai formando. A gente tem muito desafio, não é, né, um mar de rosas, mas a gente é muito apaixonado em ver um vendedor de brigadeiro se tornar um líder. Ver um cara que ficou na Casas Bahia 10 anos como CLT, tomar uma decisão de sair da CLT e vir para cá como pessoa jurídica. Esse cara ganhou várias premiações, hoje é um dos nossos melhores, foi um dos nossos melhores vendedores e agora está assumindo uma equipe. Então assim, cara é a história, né? Todos nós somos feitos de história. E as nossas histórias, cara, vão fazer com que a gente vá avançando de nível em nível. São legados. Exatamente. E, cara, o que a gente mais vê por aí, ou pelo menos o que eu mais vejo, eu não sei se tem essa percepção, é um bate-papo super aberto. Sim. Corretores meio que perdidos aí, ou acharam, estagnaram num ponto, puta, eu não consigo crescer mais. Sabe, eu bati num ponto, independente do ramo que ele trabalhe, tá? Eu cheguei num ponto que eu não sei o que eu tenho que fazer pra alavancar meu negócio, pra poder voltar a ter um crescimento. Falei, putz, é o caminho. Que conselho você dá pra esse tipo de cara, Lê? Cara, eu acho que o corretor tradicional, ele tem um papel fundamental na sociedade. Quando você vai num Conec, você vê quase 10 mil corretores lá, Sim. Pessoas que têm 20, 30, 40 anos de trajetória. É muito legal. Mas a gente não muda o nosso resultado se a gente não começar a mudar a nossa mentalidade. Então acho que a primeira coisa é o corretor tradicional entender que hoje a gente tem 3 gerações aí, a gente convive com uma virada de gerações. Cara, você tem noção que nós somos a última geração analógica? A última. É, verdade. Quem tem 40 anos é a última geração analógica. Sim. Né? Não vai ter mais o analógico, é do digital pra frente. Então, Sim. O conselho que eu dou primeiro é, cara, a gente tem que abrir a mente. Né? A gente tem que abrir a mente, a gente tem que entender o que está acontecendo com o mercado, que está mudando, e a gente precisa plugar em ecossistemas que vão nos ajudar a avançar. Então hoje não dá para ter resistência, por exemplo, de você falar assim, cara, como é que eu escalo o meu negócio? O meu negócio só escala com gente. Ah, mas eu não dou conta de fazer gestão de pessoas. Cara, então vai ser um problema para você escalar. Porque só com tecnologia você não escala. A tecnologia vai te ajudar. Concordo. Mas você precisa de gente. Para ter bastante gente, eu preciso ter gestão de pessoas. Concordo. Então, a gente precisa aumentar a gente precisa ampliar a nossa mentalidade, o nosso mindset. A gente precisa plugar em ecossistemas. A gente precisa quebrar alguns paradigmas de que, cara, mas isso não funciona para mim. A síndrome de Gabriela, isso é muito difícil. Eu, sinceramente, acho que não é uma revolução digital, né, cara? Ela o que está acontecendo não só no mercado de seguros, todos os mercados estão tendo que se reinventar. Sim. Todos os mercados estão tendo que ir para a grande vitrine que é a internet. Então, eu acho que a dica que eu dou além dessa expansão,
é se conectar, é estar num ecossistema e, cara, estudar sobre o que você faz. O corretor de seguro tem que engolir seguro. Não, o cara tem que ser autoridade, né? O cara tem que estudar. E assim, né? Não é porque às vezes a pessoa fala, você tá falando isso porque você vende mentoria. Cara, eu vou parar de fazer mentoria, não é? O meu tempo não vai dar mais para isso. E não tô legislando em causa própria, mas, cara, eu sempre busquei me atualizar sobre o que eu estava fazendo. Quando eu tinha uma empresa de assistência funeral, quando eu vendi plano funeral, cara, eu era o melhor. Eu fui o melhor. Estudou agora, o produto eu estudei, funeral. eu me aprofundei, eu participei de vários que para argumentar é diferente. Cara, eu me conectei com gente melhor do que eu fui atrás de coisas até fora do Brasil. Cara, minha primeira viagem para Argentina, a minha esposa grávida, nós fomos visitar um cemitério na Argentina. Nós fomos na Recoleta, que era um cemitério, cara, super famoso na Argentina. Eu falei, eu não posso vir aqui, trabalhando com isso e não visitar o cemitério. Então, essa mentalidade de estudar, de buscar, eu acho que, cara, eu tenho certeza, né, que profissionalização passa por educação. Total. Então a gente tem que educar o mercado, mas para educar o mercado a gente tem que aprender. Eu estou fazendo o meu papel, eu tenho uma missão de ensinar essas pessoas que estão aqui, que nunca venderam seguros, a vender seguros de uma forma correta, a atender um nicho de cliente diferente. Ao vender um seguro para o cara que está lá no Nordeste, para o cara que está lá no Rio de Janeiro. Como é que você vende uma carta de consórcio de 500 mil, R$1 milhão pelo telefone sem o cara te conhecer? Como é que você faz um seguro de automóvel de 10, 20, 15 mil reais, o sino tocando, sem o cara estar aqui presente? Nós não fazemos venda presencial, Prime. Nós só fazemos venda à distância. Por quê? Porque a gente foi estudar. Então, a gente tem que sair da zona de conforto, a gente tem que ampliar o mindset. E, cara, não tenha medo. Não tenha medo. Nada vai substituir a máquina humana que foi criada por Deus. Nada. A inteligência artificial é foda? É foda. Desculpa o palavreado, não sei se pode, mas... cara, é bom, mas ela precisa de alguém para operar. O CRM é bom, mas precisa de alguém para operar. Ele não faz nada sozinho. E nossa figura, cara, corretor, tem um papel nobre na sociedade, né? E eu volto do Congresso, eu voltei com mais essa certeza ainda. Somos muito importantes, vamos se posicionar. Pô, como tem. É isso. A profissão corretor de... E assim, é o que a gente tava começando, só pra gente... E o sino não para de bater. E o sino não para. Fechamento. Venda. Isso. Venda, fechamento, o tempo todo. Esse lance do profissional... A gente tem uma função muito importante dentro da sociedade como... Cara, que é não só mostrar a importância de se ter o seguro, mas mostrar... de fato, a diferença que a gente faz na vida das pessoas como a figura. Porque é muito medo do corretor de valor perder, si, né? Vou perder pra IA, daqui a pouco a IA tá vendendo. Para com isso não vai acontecer. Você tá perdendo pra você mesmo. Tá perdendo pra você. Pra IA. Concordo. Você é o seu principal inimigo. Mas hoje a gente tem muito corretor que, eu até concordo, do cara se especializa num nicho. Por exemplo, eu sou corretor de plano de saúde, mas o cara tem ainda medo de fazer parceria com um cara de alto, com um cara que manja muito de vida, porque, desculpa, você pode entender de todos os produtos, mas você não vai ser especialista em todos. Não. Entendeu? Mas sabe esse medo de fazer uma parceria? Porque, o cara vai mexer na minha carteira. Eu já tenho uma máxima que a carteira não é minha. A carteira não é minha. A carteira é da companhia seguradora. Se ela recebe o prêmio, se ela paga o sinistro, se ela arrecada o valor e ela me paga uma comissão, a carteira não é minha. Ok. Eu faço a gestão daquela carteira que vai estar comigo até quando o cliente decidir estar. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho é que se você faz um bom trabalho, cara, você não vai, né? O cara vai perder. Falando um pouco de parcerias, o que eu acho é o seguinte: se você não fizer parcerias para você pelo menos ficar com uma parte daquela comissão que o seu parceiro pode vender, do produto A, B ou C, que eu acredito que quem é especialista potencializa muito, e é importante, porque quanto mais especialista, quanto mais inchado o cara consegue fazer mais negócio, ele ganha mais, principalmente no mercado que você navegou aí, que é o de saúde, mas vamos lá. Cara, você vai ficar com uma parte daquela comissão se você tem uma parceria. Se você não tem uma parceria, você vai ficar com 0. Então, para mim, sempre, 1 é maior que 0. Melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada, né? A vontade de ganhar tem que ser maior do que o medo de perder. Total. A vontade de ganhar tem que ser maior que o medo de perder. Eu tenho mais vontade de ganhar do que medo de perder. Então, cara, assim, a gente sabe que as companhias seguradoras também estão se reinventando.
Acho que o grande movimento que a gente tem que olhar é que assim, ó, a companhia seguradora antigamente, ela tinha o seguro de automóvel como seu grande carro-chefe. Ok. E depois ela falou, agora eu vou ter um seguro empresarial, eu vou ter sempre produtos mais olhando para o PJ, e no varejo era somente o automóvel como seu carro-chefe. Agora, cara, as companhias seguradoras têm seguro para celular, seguro para residência, cartão de crédito, financiamento. E vocês são líder no celular, né? Cara, eu sou o corretor, um dos corretores que mais vende seguro celular no Brasil. E nenhum corretor No Brasil. Residencial, em algumas companhias eu perco só pro banco. O canal banco tá em primeiro, eu tô em segundo. Isso que o banco usa, Não, né? o banco tem quantas milhões de filiais o banco Não, tem? e Além de outra, né? puxar, Pô, eu te Além de faço isso puxar, aqui, eu te coloco, a gente sabe. Às vezes o banco colocou lá na fatura do cliente e ele nem tá sabendo. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, não tem jeito. As companhias estão lançando novos produtos. Sim. Se você tem um ativo que é a sua carteira, que é um ativo super importante, por que você não oferece? Se você não oferece, alguém oferece. Não tenho tempo, não tenho estrutura. Cara, você tem que plugar num ecossistema de confiança. Você tem que fazer parceria. Cara, você fala assim, a 2RA é uma corretora média, né? Assim, vamos dizer. Mas eu tenho parceiros. A partir do momento que você fala pra mim que você é o primeiro de residência, só parte de banco, pra mim você é grande. Mas eu tenho parceiros. Ok. Eu tenho parceiros, tem produtos que eu não consigo navegar. E não tem... E você pede o help, tá tudo Passo a mão no certo. telefone, ligo pro meu amigo e falo, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então... Olha o seu tamanho, você ainda tem essa de pedir ajuda pro especialista. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que, cara, nós não vamos construir nada grandioso sozinho. Não, de jeito nenhum. Por isso que eu falo de novo de ecossistema, tem que plugar. Né? Tem que plugar, tem que estar conectado, tem que fazer network, tem que ter... Cara, eu tava aqui, ó, recebi uma ligação de um corretor de Minas pedindo para me ajudar ele num processo da companhia seguradora A, que ele não tem relacionamento. Cara, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu passei a mão no telefone, conectei a pessoa dessa companhia seguradora com ele e tá resolvendo o problema. Hoje a gente já fez conexão de negócio. Isso, você mandou, é a mesma coisa. Entendeu? Então, não faz sentido, né? Assim, Concordo. não tenha medo. Procure as alianças certas. Porque também tem isso, né? Eu sei o seu medo. Sim. Diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Tem que tomar cuidado com isso. Se você tá andando com gente ruim, se você tá fazendo negócio com gente que não é honesta, meu amigo, aí eu não vou me aliar com gente que eu não acredito nos valores, que não tem a transparência que a gente tem aqui. Até porque é o nosso nome que está em jogo também, né? E a gente não vai acertar todas. Em algum momento pode ter algum desvio de caráter, cara, e aí você tem que excluir da sua lista. Mas é muito importante olhar para as alianças que você vem fazendo, porque não tem jeito. Lê, pra gente ir pro final, eu decidi gravar o Prime Talks, né, de pegar grandes empresários do mercado de seguros. Obrigado. E fazer perguntas, um bate-papo super aleatório, não planejei nada de verdade. Perguntas que eu tenho vontade de fazer mesmo. E eu não vou nem com uma pergunta clichê de como você vê a 2RA daqui 5 anos, como você... Mas, cara, o que você sonha pro Leandro Barbancho e pra 2RA? Porque, desculpa, eu não consigo desatrelar um do outro, certo? Que é como se fosse, sei lá... O Leandro Barbancho, eu te respondo, quer ficar na praia andando de barco. Mas Tudo bem. Né? Daqui a pouco você não vai aparecer com eu não digo nada. Não vou falar nada, não vou falar nada. Tô brincando. Mas, o que você sonha pra 2RA, assim, nos próximos anos? Porque, assim, cara, eu sei que tem uma hora que vai parar. Eu sei que tem uma hora que eu quero descansar e deixar a corretora seguir. Isso não para. Não sei qual que é a sua... Mas o que tem na sua cabeça e por quê? Cara, vamos lá. Eu acho que essa pergunta é muito fácil de eu responder, porque quando você vai na visão do meu negócio, que é uma visão para 5 anos, tá muito claro o que a gente quer. E quando eu falo a gente, eu tô falando o Leandro Barbancho, eu tô falando a 2RA, eu tô falando o meu board ali, a minha diretoria, que hoje está alicerçada no Ricardo, numa unidade de negócio, na Priscila e na minha liderança inteira. Sim. Barra todas as pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema. O que a gente quer, o que é o nosso sonho grande, o que a gente acredita? Primeiro, cara, a gente está saindo do forno com um modelo de franquias, mas a gente quer uma franquia diferente, num formato diferente, para a gente poder pulverizar, inclusive para poder ajudar esse corretor que você acabou de me falar, que está ali, que não tem tanta coragem, que não tem perspectiva muitas vezes, não tem perspectiva, cara, de ajudar ele. Então, o primeiro passo é, cara, a gente vai ser
uma das três maiores corretoras do Brasil. Isso é um sonho. Eu não duvido. Segundo, a internacionalização dos nossos negócios. Cara, eu quero vender seguro para fora do Brasil. Sério, cara? Quero e vou. Quero ir para Portugal, quero ir para Espanha. Portugal é um baita do mercado, viu? Eu quero ir. Então, a internacionalização, né? E, logicamente, que dentro de tudo isso, a gente viveu o nosso propósito, que é fazer com que as pessoas comuns vivam o extraordinário ou realizem o extraordinário através da venda de seguros e não seguros. Então, perceba que o que o Leandro quer, cara, eu quero daqui 5 anos estar posicionado. A nossa marca, o nosso branding já é uma marca reconhecida, mas eu quero estar posicionado ali no top 3. Entendo. Quero internacionalizar e quero estar expandindo o modelo de franquias. Que eu acho que aí, né, eu quero trazer pessoas novas para esse mercado e eu acho que isso também vai ajudar muito, porque a gente sabe que é necessário uma oxigenação na carteira de corretores. Sim. Né? Tem muita gente que tem carteira boa e não tem sucessão. Então a gente também pode ser uma solução. E no final do dia, cara, eu quero ajudar mais pessoas a viver o que eu vivo hoje. Porque um cara que vem do nada, né, que conseguiu construir a sua vida através das vendas e que sempre aproveitou muitas oportunidades sem ser oportunista no mau sentido, mas no bom sentido de estar posicionado e de pegar as coisas e fazer e dar resultado, é isso que eu quero fazer com que as pessoas tenham também. Sim. Porque, cara, em 4 anos a gente já conseguiu transformar algumas histórias. Agora, você imagina com 5, você imagina com 10. Cara, quando eu vejo o Jaime Garfinkel lá, num painel, com uma empresa de 80 anos, cara, a decisão do pai dele, com a mãe dele, impacta a minha vida hoje, depois de 50 anos, de 40 anos, cara. A companhia tem 80, eu não tinha nem nascido ainda, cara. Então, eu acho que é isso. Eu acredito muito, eu fiquei muito motivado de ver que, cara, o seu filho, eu quero que os meus filhos venham aqui, como o Vinícius está vindo, eu tenho um de 6 e um de 3, eu quero esses moleques aqui, cara, com tesão de fazer a coisa acontecer, de crescimento, de trazer gente nova, de ajudar as pessoas. Cara, é isso. Eu não sei o tempo que o Deus vai me dar aqui, mas eu já estou construindo uma sucessão para amanhã. Passar o bastão, né? Cara, e sem ego nenhum, assim, eu quero que a gente amanhã tenha uma mesa igual que eu já tenho aqui, mas num conselho. Né? Um conselho onde você vai discutir ali com o mercado, onde você vai... Cara, tem tanta oportunidade nesse mercado, tem tanta coisa bacana. Sabe que o corretor tem cara. dificuldade de passar o bastão, né? De delegar a posição para alguém, para uma outra pessoa, para ele tomar um outro papel dentro da corretora. Ele tem problema de levantar uma outra pessoa. Mas assim, eu não tenho muita vaidade em relação a... Eu sou uma pessoa desprendida das coisas materiais. Sim. Né? Usufruo, mas eu não sirvo as coisas me servem, né? É isso. Porque também escutei esse final de semana uma coisa muito interessante. Eu que vivi assistência funeral 15 anos da minha vida, você sabe que na hora que você vai, você não vai levar nada. Sim. Nada. Caixão tem Eu não gaveta. vou levar Porsche, eu não vou levar barco, eu não vou levar nada. Sim. Talvez o que eu leve é a lembrança das pessoas que passaram na minha vida. Talvez eu consiga enxergar os meus filhos aqui sendo muito melhores do que eu. Cara, eu falei isso pro Ernesto, eu fiz uma entrevista com o Ernesto Habercon, dono da TOTS, há 2 semanas atrás. 2 semanas, né? Umas 2 semanas atrás. E eu falei pra ele que eu descobri, que eu ouvi de um cara que só tem um jeito da gente viver pra sempre. É quando a gente vive um pouquinho dentro de cada pessoa. É isso. Um pouquinho da gente. É isso. E como eu sei que você vai fazer diferença na vida de muita gente, eu queria pra gente encerrar que você desse uma única dica de venda pro corretor que vai assistir isso aqui. Cara, dica de ouro. Eu não nasci vendedor, tá bom? Eu não nasci vendedor. Eu aprendi a ser vendedor. E a única profissão, eu acredito que a profissão que vai te deixar, vai te moldar para ser um milionário é vendas. Porque as maiores oportunidades são vendas. Você está aqui vendendo um conteúdo, você tem um podcast, o câmera que está lá atrás vendeu um serviço para você. Sim. Então tudo é vendas, o tempo todo é vendas. A dica de ouro que eu dou para você é o que eu faço. Todo lugar que você for, esteja com o seu radar ligado, porque ali pode ter uma oportunidade de você se conectar com alguém
de você vender alguma coisa, ou talvez até de você comprar alguma coisa que vai ser uma solução para você. Então, o vendedor, cara, ele tem que estar vendedor 24 horas por dia. Inclusive para vender para sua esposa, para seus filhos uma ideia, para os seus amigos. Então, seja vendedor, viva vendas 24 horas. Que eu tenho certeza que você vai ser feliz e próspero. Não tem segredo. Isso aconteceu na minha vida. E acontece até hoje. Cara, hoje eu vendo o meu negócio para as pessoas e para as seguradoras, porque eu vivo vendas 24 horas. Tem dica melhor que essa, corretor? Não tem. Lê, obrigado. Obrigado você. Foi muito bacana. O primeiro episódio do Prime Talks, pô. Cara, a casa tá aberta sempre pra você. Show de bola, tamo junto. A gente tá junto aí. Vamos fazer um trabalho bacana. Parabéns pelo seu trabalho e você, corretor de seguros, que não é do plano de saúde ainda, mais uma venda. Glória a Deus. Você que não é, que talvez seja o corretor que não conhece aqui o Prime, porque ele navegou muito no plano de saúde, eu vou te dar uma dica. Começa a seguir esse cara aqui, que aqui vai ter conteúdo de valor e vai transbordar muito para você. Ele já fez uma historinha aqui do outro lado, agora ele vai vir pro lado de cá para te ajudar e contribuir também. E, com certeza. Obrigado. Toda sorte para você. Toda sorte para você, para desenhar. Eu tenho certeza, a gente vai fazer grandes coisas agora. Como diz o Ricardinho, grandes coisas estão por vir. Estão por vir e vão vir mesmo. É isso aí. E para você, corretor, a gente vai ter uma figura muito legal também no próximo Prime Talks. Esse foi o primeiro Prime Talks. É um pocket do Corretor Prime para trazer umas figuras inteligentes e com conteúdo para agregar para vocês. Porque conhecimento é o melhor seguro que você pode ter, viu? Forte abraço, obrigado, Lê. Pra cima, irmão. Parabéns pelo quadro aí. Valeu. Até mais, tchau, tchau.